Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias da semana, lembrando que aqui você acompanha informações desta semana e também da semana anterior. E queremos lembrar que você acessa as informações através do Facebook Tele Brasil Notícias, no YouTube Jornal Tele Brasil Notícias, e você que prefere as informações impressas, nós temos também aí à disposição para você no Facebook A Hora da Notícia. Está aparecendo aí a imagem, inclusive, onde diariamente publicamos informações bastante importantes do dia a dia. E queremos também agradecer aí a sua audiência e vamos dar início, então, às informações jornalísticas preparadas especialmente para você nesta semana aqui no Tele Brasil Notícias. Novas medidas no setor da aviação brasileira promoverão a melhoria dos serviços oferecidos. Comerciantes tentam reabrir empreendimentos fechados na pandemia. Combustível passa a ser item essencial e terão teto na cobrança do ICMS. Governo federal reativou o programa Brasil Alfabetizado. Parque da Ciência do Instituto Butantan é reaberto em São Paulo. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos falando da aviação, porque existe agora uma lei de voo simples. Exatamente, é uma facilidade que vem atender uma necessidade do mercado. Informação essa divulgada no dia 28 agora de junho, das novas medidas, então, do setor de aviação, que trarão, inclusive, melhorias do serviço que já são oferecidos e também a redução das tarifas para viajantes e também para as empresas aéreas. Vários procedimentos burocráticos foram dispensados, a quantidade de taxas cobradas diminuiu e custos foram reduzidos. As taxas de fiscalização da aviação civil, por exemplo, de 342 itens cobrados, caíram para 25. A cobrança para habilitação em simulador de voo baixou de R$ 13.000 para R$ 150. Alinha algumas regras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com as regras internacionais. A lei eliminou também diversas tarifas de registros públicos empresariais e deu poder à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de criar e extinguir tarifas aeroportuárias pagas pelas companhias e pelos passageiros. Outra novidade é que o passageiro que faz confusão antes e durante o voo poderá ficar suspenso de viajar de avião.
Pela lei, a empresa aérea poderá deixar de vender por até um ano bilhete a passageiro que tenha praticado ato de mau comportamento. E ainda, o nome desse passageiro poderá fazer parte de uma lista de clientes indesejados e não poderá comprar passagem nem mesmo em outras companhias aéreas. A ANAC precisa agora regulamentar o tratamento a ser dispensado a esse viajante. Essa funcionária pública concorda com a punição. Se a pessoa ela não consegue se comportar em sociedade, né, ela tem que evitar, ela tem que ficar um tempo mesmo afastada para ela aprender a conviver com as pessoas para ela voltar a frequentar os voos. A medida ela simplificou toda a regulação do setor de aviação. Nós estamos estimando uma redução de 500 milhões de reais por ano, a redução de taxas e cobranças que eram feitas pela agência reguladora, pela ANAC, que eram obrigatórias, elas vão deixar de ter a partir de agora. Vamos falar agora com você que é empresário, porque muitos comerciantes estão tentando reabrir empreendimentos que infelizmente fecharam durante o momento da economia. Momento que a nossa economia parece recuperar dos efeitos aí causados pela Covid-19. Os que mais sentiram o impacto são justamente os pequenos comerciantes e tentam ganhar a vida de alguma forma, ou na informalidade, outros ainda estão buscando vagas em empresas para poderem trabalhar com carteira assinada e mais ainda, a retomada da economia, inclusive, pode ser a oportunidade de se abrir as portas novamente e com garantia de estabilidade, oferecendo bons serviços. Vamos acompanhar. Em 2022, a vida é doce para a Célia. Na cafeteria dela, tudo é feito no capricho e tem variedade até para presente. Mas para chegar até aqui, ela teve que descoisar muita coisa. Essa é a terceira empresa da contadora de formação que sempre empreendeu no ramo de alimentos. A cada fechamento, uma frustração, mas o conhecimento foi se acumulando. Quando a gente fechou é porque não tinha mesmo por onde seguir. Então dá um sentimento de angústia, dá um sentimento de tristeza. Não é bom fechar, mas fica o ensinamento. Nas ruas de Belo Horizonte, portas fechadas são cenas comuns em pleno dia útil. Cada fachada vazia é um sonho que não foi para frente. Entre aberturas e fechamentos de pequenas empresas, 2021 terminou com balanço negativo. Se por um lado houve 17% no crescimento de novas empresas, por outro, o número de baixas foi 33% a mais que no ano anterior. Parte dos empreendedores vão parar nas ruas para ganhar a vida na informalidade. Outros, de acordo com a analista do Sebrae, estão buscando oportunidades com carteira assinada. Quando a gente tem um reaquecimento desse mercado formal de trabalho, a tendência então é que as pessoas fechem essas empresas que foram abertas no momento de necessidade e comecem então a voltar para esse mercado formal de trabalho. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas apurou que 2022 começou melhor que o último mês de 2021. Foram criados 36 mil novos CNPJs em janeiro. A retomada da economia pode ser a oportunidade de abrir as portas novamente. Pare e pense no que deu errado no último. O que deu errado teve a ver com o setor onde você estava? Teve a ver com o ambiente externo, pandemia, economia? Teve a ver com pessoas que trabalhavam com você? Teve a ver com o seu comportamento frente ao negócio? Você tem uma capacidade de liderança se você trabalhou com uma equipe? Ao abrir esse novo negócio, planeje-se e, para cada erro que você cometeu no passado, pense numa solução para essa nova empresa. Com certeza você vai obter mais sucesso. Saúde. E vamos agora falar de saúde, porque o mês de junho é dedicado à prevenção da ceratocone. No mês de junho passado, inclusive, foi então destinado a esta prevenção, que é uma doença que provoca o afinamento da córnea, da questão da visão, né? E a prevenção e o tratamento dependem de consultas regulares ao oftalmologista. Mas vamos ver, porque o mês de junho está finalizando, nós estamos começando julho, e é importante cuidarmos aí de nossa saúde. Gabriel foi diagnosticado com estrabismo aos 4 anos. Depois veio a confirmação da ceratocone.
A doença provoca um afinamento da córnea, fazendo com que a estrutura fique com um formato semelhante ao de um cone. Gabriel é atendido na Clínica dos Olhos da Santa Casa, em Belo Horizonte. Ele tem consultas e acompanhamento contínuo, mas sente dificuldades de adaptação às lentes. Na hora de colocar a lente nele, tem uma rejeição muito grande, ele está ainda em fase de adaptação, então sim, está sendo muito difícil. O mês de junho é dedicado à prevenção da ceratocone. Esta é uma doença responsável pelo um grande volume de transplantes de córneas no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 150 mil brasileiros são acometidos por esta doença todos os anos. O fato de coçar o olho não é um sintoma, mas uma condição que pode agravar a deformidade. A córnea vai afinando e vai formando como se fosse um cone mesmo, ela vai ficando pontuda. E no que ela vai ficando pontuda, a visão fica ruim, o astigmatismo aumenta muito. E aí o paciente começa a ter dificuldade para enxergar. A pandemia distanciou os brasileiros dos consultórios médicos. As consultas eletivas, que não são de urgência, mas importantes para o acompanhamento e o diagnóstico, caíram muito. Entre as especialidades monitoradas pelo Conselho Federal de Medicina, a oftalmologia registrou a maior queda de atendimentos entre 2019 e 2020. Consultas, exames de mapeamento de retina e aferição da pressão intraocular caíram de 18,5 milhões para 12,2 milhões no período. A gente tem prejuízo de todos os tipos, né? Alguns são mais simples, que o paciente não consegue enxergar. Agora, se é um paciente oncológico com tumor no olho, por exemplo, ele pode morrer, né? Então, a gente tem vários problemas aí secundários. O Opalhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. Opalhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora de combustíveis, porque eles passam a ser item essencial e terão, inclusive, teto na cobrança do ICMS. Em alguns lugares, como aqui em São Paulo, a gasolina já começa a sofrer aí uma redução. E justamente o presidente Jair Bolsonaro foi quem sancionou o projeto de lei complementar. Vamos acompanhar com mais detalhes essa informação. A nova lei publicada ontem passa a considerar os combustíveis como itens essenciais e também outros itens como energia elétrica, comunicações e o transporte coletivo. Com isso, esses itens passam a ter aí uma limitação de cobrança de impostos sobre eles. Segundo o governo, a intenção é fazer com que esses produtos não tenham a mesma alíquota tributária de outros produtos considerados supérfluos. A medida foi inserida no Código Tributário Nacional e na Lei Candir, que é quem regula o ICMS cobrado pelos estados. O imposto estadual, nas operações em geral em que esses itens estavam inseridos, gerava em torno de 30%. Com essa nova readequação, o imposto não deve passar aí de 17% ou 18%, e essa seria aí a alíquota considerada para itens essenciais na maioria dos estados. Como o ICMS é responsável pela maior parte da arrecadação dos estados, a lei prevê aí uma compensação, que seria para evitar prevê uma compensação, ela seria feita por meio de uma dedução de valor de parcelas nas dívidas desses estados com a União. Outras formas de compensação, no entanto, foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma compensação para evitar a redução de recursos dos estados para saúde e educação.
o governo federal argumentou que os artigos vetados causariam um elevado impacto fiscal e que parte das perdas já estão compensadas aí pelo aumento da arrecadação provocada pela retomada econômica. Esses vetos agora serão analisados pelo Congresso Nacional. Vamos falar também de educação, a questão da alfabetização. O governo federal, mais uma vez, reativou o programa Brasil Alfabetizado. Então, justamente esse programa ele foi reformulado e o público-alvo do programa são jovens e adultos que não têm acesso, justo uma coisa muito importante, à rede de ensino. Então, vamos acompanhar. Para enfrentar um dos maiores desafios da educação no país, o programa Brasil Alfabetizado foi reformulado. A procurativa de jovens e adultos brasileiros sem acesso ao ensino vai contar, por exemplo, com uma ajuda na ponta, com o apoio das secretarias de educação e das prefeituras. O projeto agora é piloto e será iniciado em Alagoas, estado com a maior taxa de analfabetos do país. Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa, que contará com incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos que, ouso dizer, são aprimoramentos dos já aclamados conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização. Apesar de ser implementado inicialmente em Alagoas, todo o material e metodologia utilizados no projeto piloto estarão disponíveis para quem tiver interesse. A ideia é que o conteúdo possa ser aproveitado o máximo possível. Há, de fato, pleno espaço para a participação da sociedade civil nessa iniciativa. O pacote tecnológico PBA será de livre acesso a quaisquer pessoas, lideranças locais, organizações ou entidades privadas que desejem, por iniciativa própria, implementar turmas de alfabetização. Vamos falar agora com você aí do campo, falando do seguro rural, uma coisa que todo agricultor hoje precisa ter, né? Mas o Ministério da Agricultura, ele disponibilizou quase R$1 bilhão para subsidiar justamente o seguro rural. Agora, você está me perguntando, como é que eu faço? Para receber a ajuda federal, o produtor deve atender às orientações de plantios, inclusive, que são enviadas por satélite. Mas vamos conferir com mais detalhe esta informação. Quem é produtor agrícola convive com o medo de ser surpreendido por efeitos climáticos inesperados. Chuva, vento e estiagem podem destruir toda uma lavoura. Seu Marinho sabe bem como é isso. Em 2017, perdeu toda a safra de milho por causa da seca. O seguro rural cobriu grande parte dos prejuízos. Te dá uma tranquilidade maior do seu, de ter uma lavoura segurada, não é isso? Ele vai dar uma segurança para a gente para plantar. O Ministério da Agricultura incentiva a contratação do seguro rural por pequenos e grandes produtores, por entender que é a melhor ferramenta de proteção do setor. E, por isso, subsidia uma parte das prestações das apólices. Tudo para garantir que o homem do campo plante com tranquilidade, sabendo que será indenizado se for atingido por algum contratempo. Ele tem acesso a um mecanismo mitigador de risco. Não quer dizer que ele vai receber a produção de volta, mas um recurso, né, da seguradora em caso de adversidade climática. E ele consegue pagar os seus compromissos, seja esses compromissos com bancos, cooperativas, fornecedores de insumo, e continua na atividade. O governo alerta aos produtores para contratar uma das 16 seguradoras habilitadas e, a partir desse ano, o monitoramento meteorológico via satélite das regiões plantadas ganhou reforço tecnológico e será mais preciso e confiável. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a necessidade do produtor em respeitar o calendário de plantio. O zoneamento indica ao produtor o plantio, né, certo, na data certa, por município, por cultivar. É uma pesquisa feita pela Embrapa. Cada região tem seu zoneamento de plantio. Aí você tem que plantar até tal época, até, no caso nosso aqui, até fevereiro, né? Aí saiu dessa janela, quer dizer que o seguro não cobre. Aí seria esse monitoramento, né? Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação.
Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar de educação, porque as unidades da USP oferecem cursinhos populares. Para quem quer tentar uma vaga no ensino superior, a USP oferece cursos preparatórios, inclusive a preços populares, a partir do segundo semestre. Então está chegando aí, ó. Um dos exemplos é o cursinho da Poli, que é muito importante, é bem conhecido, que oferece vagas, inclusive, com preço de R$15. As informações podem ser obtidas, inclusive, por meio das redes. Então você que está aí buscando as redes sociais da própria instituição, a USP, né? Você tem mais detalhes. Você então está buscando se aprimorar para participar aí do vestibular, uma excelente oportunidade com muita qualidade. Os cursinhos populares da USP oferecem aulas gratuitas ou a preços populares. Estão disponíveis em São Paulo e também nas cidades de Ribeirão Preto, São Carlos e Lorena. O cursinho da Poli, ligado à Escola Politécnica, é o mais famoso deles. Está com inscrições abertas até o dia 29, com uma taxa de R$15. Mas existem outras opções. O cursinho da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas tem inscrições abertas até o dia 27. As faculdades de Direito do Largo São Francisco e de Ribeirão Preto e também a Faculdade de Ciências Farmacêuticas oferecem outros cursos preparatórios, todos com inscrições abertas até o mês de julho. Os interessados podem se informar por meio das redes sociais dessas instituições. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da pessoa com HIV. Ela tem direito à isenção do imposto de renda, pessoa física, mesmo que ela não tenha sintomas de AIDS. O Superior Tribunal de Justiça entende que os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa diagnosticada com HIV, mesmo sem sintomas de AIDS, estão isentos do imposto de renda. O Léo Cezimbra descobriu que é portador do vírus HIV aos 32 anos. Ele conta que se surpreendeu com o resultado. No início, eu pensava que eu ia morrer, que eu ia durar mais 2 meses no máximo. E aí eu comecei a descobrir, a me instruir sobre a questão do tratamento, que hoje em dia, já em 2013, já era um pouco diferente dos anos 90, muito diferente. Nos anos 80, 90, em que um exame positivo para HIV, um teste positivo para HIV, era a mesma coisa que um atestado de óbito. O Léo tem o vírus do HIV, mas nunca desenvolveu a doença, que pode ou não se manifestar após a contaminação. A AIDS causa infecção que provoca a falência do sistema imunológico, ou seja, das defesas naturais, impedindo o organismo de combater enfermidades. Pessoas vivendo com HIV e pessoas com AIDS, isto é, com doenças oportunistas se manifestando pela atividade do vírus, são quadros clínicos completamente diferentes. Mas temos que considerar que pessoas vivendo com HIV têm que ter todos os cuidados de saúde, visitar o médico regularmente, tomar remédios todos os dias, fazer exames, para que essa condição não evolua para a AIDS. Por isso, é necessário dedicar muito tempo e parte do seu orçamento para esses cuidados básicos de saúde. Agora, a pessoa com HIV terá direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria, mesmo que não tenha sintomas de AIDS, nos termos do artigo 6º da Lei 7.713 de 1988. A decisão teve origem em ação declaratória de isenção ao IR, ajuizada por um policial reformado, que alegou ter direito ao benefício por ser soropositivo para HIV. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, decisão que foi mantida em segundo grau. O tribunal entendeu que só seria admissível isenção do imposto apenas para pessoas que efetivamente tenham AIDS, não bastando, como no caso dos autos, o diagnóstico de infecção pelo vírus.
No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do policial. Para o colegiado, não há justificativa plausível para que seja dado tratamento jurídico distinto entre as pessoas que possuem a AIDS e aquelas soropositivas que não manifestam sintomas. O relator ministro Francisco Falcão pontuou que a primeira sessão editou a súmula 627 do STJ, segundo o qual o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto, não sendo exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. O ministro ainda explicou que a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença, destacando que, de acordo com a literatura médica, não existe cura para o HIV e o tempo de tratamento é vitalício. Vamos agora falar de Brasília, que recebeu o Festival do Japão, que é o maior evento nipônico do Centro-Oeste. Aliás, já até terminou, mas fazemos questão de apresentar informações da semana passada. Isso no dia 25 de junho, foi o último fim de semana, que aconteceu então esse Festival do Japão de Brasília. E como dissemos, é um dos grandes eventos do Centro-Oeste. E foi a 10ª edição do festival. O festival, inclusive, terminou no último domingo, dia 26, mas fica aqui a nossa informação sobre este acontecimento bem importante. Então essa é a 10ª edição do festival, aqui em Brasília, que neste ano tem um gostinho especial para os organizadores, também os frequentadores que gostam de acompanhar esse evento aí em edições passadas, porque nos últimos 2 anos o festival teve um espaço menor, por conta da pandemia, mas dessa vez o festival conta com um espaço bem maior, com mais atrações, começar pela gastronomia japonesa, que tem um cardápio de yakisoba, sashimi, sushis, doces, muito saborosos. Destaque também aqui no evento para as apresentações folclóricas, de artes marciais, exposições, workshops e até mesmo concurso de beleza, que é o Miss Nikkei. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Mário Kodama, que é da organização aqui do evento. Mário, já que a gente está pertinho aqui da hora do almoço, vou começar com a gastronomia, Os pratos aí cabem no bolso? Com certeza, aqui no Festival do Japão você vai encontrar preços de 20 a 30 reais. E é um preço muito acessível considerando a culinária japonesa, que temos aqui em Brasília. É uma culinária muito difícil de se encontrar. E aqui você vai encontrar todos os pratos. Todos aqui de Brasília, Todos os restaurantes são de Brasília e aqui a gente tem uma variedade muito grande. O que você pode falar aí das apresentações programadas para o fim de semana? Olha, a gente tem apresentações de grupos japoneses que estão vindo do Brasil inteiro, de associações japonesas, estão se apresentando desde tambores, danças, músicas, E hoje teremos o concurso Miss Nikkei, que é um concurso de moda, onde a gente seleciona a mais bela Nikkei. Nikkei é o quê? A descendente japonesa, E teremos também amanhã todas essas apresentações, além do mais o concurso cosplay, que vai estar aqui no palco principal e palco do anfiteatro. Agora tem workshop também, gratuitos, Exatamente. No estande da Embaixada do Japão você vai encontrar aqui o workshop gratuito de culinária japonesa feita pelo chefe Nohara, e ao longo do evento temos um espaço de exposição, workshop também de escrita, artes marciais, e a parte cultural, ikebana e tudo mais. Muito bem, vamos falar agora de museus. Museu do Videogame garante a diversão para os amantes, inclusive de jogos eletrônicos. Mão firme no controle e visão concentrada no jogo. Uma cena bem comum no dia a dia, mas aqui nesse espaço ela se multiplica. Tem jogos modernos, mas a atração principal mesmo é a viagem ao passado, mergulhar na história. Ainda vai matar um pouco da saudade aí de videogames antigos como Mega Drive, Nintendo, e relembrar da infância, que é a parte boa da nossa que a gente vivenciou, No museu a gente encontra o primeiro videogame, o Odyssey, que marcou a história, criado lá em 1972. Tem também manetes enormes que encantam.
games com joystick e hoje tem até jogos em rede pela internet. E é claro que nos 50 anos de história dos videogames eu não poderia ficar de fora dessa, né? Agora dá licença que eu vou jogar o meu preferido, o de realidade virtual. Todos os videogames que estão no evento estavam dentro da minha casa. Eles eram pendurados em todas as paredes, só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. E num belo dia de fúria, a minha esposa Janaína me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma essa sua coleção em um museu para tirá-los de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Então, a partir de 2011, surgiu o Museu do Videogame Itinerante. A partir de 2015, nós passamos a rodar o Brasil, e que tem a grande vantagem de você poder não só ver, contemplar, mas também a oportunidade de jogar os maiores clássicos de todos os tempos. Videogames quarentões que fascinam até hoje. É só olhar para Alice, de 11 anos, jogando um clássico da década de 80. Bom, eu nunca joguei um jogo desse, né, nesse videogame antes, porque eu jogava em celular, em tablet, mas agora num videogame tão antigo, no controle desse, nunca joguei. O que você achou? É legal? É legal, bastante. Vamos agora falar aqui de São Paulo, porque o Parque da Ciência do Instituto Butantan foi reaberto em São Paulo. A entrada, inclusive, é gratuita para o parque, né? E já para entrar no museu do parque, a entrada tem um custo de R$6. Vamos observar. Pelo passeio vai poder visitar o Museu Biológico, o Macacário, o Serpentário, o Boulevard e a Praça Vital Brasil. A nova atração é o Horto Oswaldo Cruz, que é um pedaço da Mata Atlântica com novas atividades. E já que as férias escolares estão chegando, uma programação especial foi preparada para as crianças, com atividades científicas, a famosa extração do veneno das cobras, a história sobre as temidas jararacas e outras muitas atrações. A entrada no parque é de graça. Vamos também falar aí do Museu da Imigração. O Museu da Imigração Japonesa conta com um novo pavilhão. Então, essa nova área do Museu de Imigração Japonesa está localizado aqui em São Paulo, na Liberdade. É isso aí, essa nova área que vai contar com itens da cultura japonesa, como cosplay, mangás, animes, heróis de séries de TV que fazem sucesso. E a ideia é mostrar a influência cultural japonesa no Ocidente desde os anos de 1950. A visitação é sempre de terça-feira a domingo. Muito bem, vamos falar de grandes personalidades que já estiveram aqui conosco, mas que são marcantes, né? Porque há 115 anos atrás nascia a atriz e humorista Dercy Gonçalves. Isso mesmo. Inclusive, a atriz Dercy Gonçalves foi uma pessoa bastante alegre, né? Diferente. Ela, além de atriz, ela era humorista e tinha ali uma língua bastante afiada. Ela faleceu em 2008, aos 101 anos de idade. Mas é importante relembrarmos esta grande personalidade do humor do teatro brasileiro, né? Vamos acompanhar. E mesmo depois da morte dela, a Dercy foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira da história mundial. Foram 86 anos de trabalho. Ela começou no teatro circense e se especializou na comédia e no improviso. Participou do auge do teatro de revista brasileiro nos anos 1930 e 1940. Passou pelo cinema e pela televisão. Eu sempre cuidei de mim, sempre me amei, sempre me considerei. A mim. Não amo ninguém, só a mim. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação no Tele Brasil Notícias. Lembrando que aqui você encontra informações dessa semana e também da outra semana. E antes de encerrarmos, vamos falar do Dia Mundial do Fusca. E você, inclusive, vai conhecer a história da cultura do século XX. E, inclusive, foi comemorado no último dia 22, o Dia Mundial do Fusca, dia 22 de junho. E, inclusive, estrelas de cinema,
a criação do carro na Alemanha, o gosto dos brasileiros pelo Fusca e também a questão do produto ser importado inicialmente e a produção nacional que aconteceu em 1959. Mas vamos ver com mais detalhes. As linhas arredondadas desse simpático carrinho se tornaram um ícone cultural do século XX. Até estrela de cinema ele foi. A data de hoje marca a assinatura do contrato de Henry Porsche para o desenvolvimento do carro na Alemanha em 1934. Aqui no Brasil, começou a chegar em 1950, importado, e teve a fabricação nacionalizada em 1959. Foi fabricado até 1986. Depois, ainda voltou por mais 3 anos. 93 a 96, a pedido do então presidente Itamar Franco. A fábrica de onde saíram os mais de 3 milhões de Fuscas brasileiros fica em São Bernardo do Campo. Foi a primeira planta da Volkswagen fora da Alemanha. E uma pequena curiosidade, Fusca foi um apelido do modelo até 1984, quando foi adotado pela montadora. Até então, o nome oficial era simplesmente Sedã. E este foi o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo aí a sua audiência, também o apoio técnico do João Vitor. Até lá, muito obrigado pela sua atenção e também, lembre-se, continue conosco porque vem aí Polícia em Ação e também o Tele Brasil Esporte no Ar. Tele Brasil Notícias.